Oi, gente, tudo bem? Que bom que você clicou nesse link. Nós estamos aqui hoje para mais um vídeo e a gente está compartilhando sobre os heróis da fé. Nós estamos estudando juntos esse texto tão poderoso de Hebreus capítulo 11. E hoje, quando eu estava me preparando para gravar esse vídeo para vocês, o Senhor ministrou algo no meu coração que me fez mudar completamente o script do que eu ia falar. Então, eu quero ler o texto com vocês a partir do versículo 32 e a gente vai meditar juntos aqui. Diz assim: que mais eu direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam o que foi prometido, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, tiveram a fraqueza transformada em força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres receberam de volta os seus mortos ressuscitados. Outras pessoas foram submetidas a torturas e espancadas até a morte, recusando-se a serem resgatadas, a fim de obterem melhor ressurreição. Outros enfrentaram zombarias e açoites. Outros ainda foram acorrentados e aprisionados, apedrejados, cerrados ao meio, mortos à espada. Andaram errantes, vestidos de peles de ovelha e de cabras, necessitados, perseguidos, maltratados, errantes em desertos e montanhas, vivendo em cavernas e buracos no chão. O mundo não era digno deles. Todos eles tiveram mérito reconhecido por causa da fé. Entretanto, não receberam o que lhes fora prometido, porque Deus planejou algo melhor, que nos envolveria de forma tal que apenas conosco eles alcançariam o objetivo. E aí o capítulo 12, o primeiro versículo diz: portanto, pelo fato de estarmos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas, ponhamos de lado qualquer impedimento. Isso é, o pecado que facilmente impede o nosso avanço, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, contemplando o autor e consumador da nossa fé, Yeshua. Gente, só de ler o texto eu já estava aqui com os meus olhos cheios de lágrimas, porque é tão profundo esse texto. A minha intenção era de gravar um vídeo falando sobre cada um deles, sabe? Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel, citar alguns profetas, mas além de ficar muito longo, né? A gente ia ter muitos e muitos vídeos aqui. O Senhor mesmo resumiu a história deles, e quando eu comecei a ler o que está descrito aqui, gente, o meu coração ficou assim, constrangido. O mérito desses homens foram de serem mártires. Eles foram heróis porque eles se entregaram completamente. Muitos deles são pessoas que não têm nome. Não tem um nome famoso, né? Esses primeiros sim são conhecidas as histórias deles. Mas eu parei para pensar em por que começa citando nomes tão conhecidos e de repente não cita mais nome nenhum. Porque na verdade o que mais importa não é o nome, mas é a vida que você tem com o Senhor. Todos esses homens, essas mulheres que estão descritas aqui, porque falam inclusive das mulheres, viveram pela fé. Está escrito na palavra do Senhor que o justo ele viverá da fé. E se ele recuar, o Senhor não terá prazer nele. Que vida é essa da fé? Nós muitas vezes ouvimos esse versículo e a gente pensa que a fé, viver da fé, é como se a gente tivesse que, sei lá, ter uma fé sobrenatural para viver coisas que nos agradariam, que atenderiam o nosso desejo, né? Como se Deus nos servisse, talvez. Mas o viver da fé não é Deus nos servindo, é nós vivendo uma vida que serve a Deus, e muitas vezes essa vida não vai estar alinhada com os nossos desejos pessoais. E isso é tão desafiador quando a gente para pensar o que é verdadeiramente uma vida de fé. Esses homens que viveram pela fé foram homens que conquistaram reinos. E essa é uma boa palavra, né?
Não, a gente vai conquistar, a gente sempre escuta isso. Você é um conquistador, você é um guerreiro, você é mais do que vencedor, você vai conquistar. Mas conquista, ela passa também por uma coisa que muitas vezes nós queremos evitar, que são as guerras. Não se conquistava reinos sem guerras. Todo grande conquistador é também um grande guerreiro. E nós queremos conquistas, mas nós não queremos guerras. Nós queremos vitórias, mas nós não queremos pagar o preço das batalhas. O justo, aquele que vive da fé, ele conquista reinos. Isso significa que ele enfrenta muitas batalhas, mas ele não desiste no meio das batalhas. O texto segue dizendo que, além de ser um conquistador, é alguém que pratica a justiça. E no mundo que nós vivemos hoje, praticar a justiça beira a insanidade. As pessoas já não têm mais um senso do que é certo e do que é errado. O mundo está de ponta cabeça, os valores estão completamente invertidos, as pessoas fazem o que querem, vivem sem leis, sem regras, inventam as suas próprias leis. E praticar a justiça parece loucura quando todo mundo tem que dar um jeitinho para viver, para conseguir sobreviver. É tudo na base da propina, é tudo na base da corrupção. E a verdade é que o nosso coração está corrupto. Nós gostamos de falar dos outros que estão lá nos poderes, né? Mas nós muitas vezes caminhamos na mesma trilha que eles, em dimensões menores. E o Senhor nos ensina aqui que viver pela fé é praticar a justiça. Praticar a justiça fala de viver princípios que são inegociáveis, não importa quanto eles vão custar. Diz aqui que são pessoas que conquistam, que praticam. Eles não só lutam as suas batalhas, enfrentam as suas guerras e clamam para o avanço do reino acontecer, como eles têm uma vida prática. Não é só um discurso de conquista, é uma prática de justiça. E muitas vezes é isso que nos falta, a prática da justiça, da verdade. Diz o texto que eles fecharam a boca de leões. Quando eu leio isso, me vem uma imagem, eu não sei se vem na sua cabeça, mas eu queria compartilhar com você aqui. Lembra daquele texto que a Bíblia fala que o inimigo ele anda como um falso leão, rugindo ao derredor, procurando a quem possa tragar? Mas nós que somos filhos de Deus, nós conhecemos o rugido do leão da tribo de Judá, o verdadeiro leão. Então, quando fala aqui que eles fecharam a boca de leões, está falando de uma autoridade no mundo espiritual para calar as vozes do inimigo que andam ao nosso derredor, que estão aqui, o tempo inteiro tentando nos tragar, tentando nos consumir, tentando nos contaminar. Nós vivemos num mundo onde nós somos toda hora bombardeados com notícias, com informações, com coisas que vêm para roubar nossa fé. Mas quando nós entendemos o que é viver pela fé, nós fechamos a boca do leão. Nós calamos essas vozes. Nós silenciamos essas palavras. E isso fala de uma autoridade no mundo espiritual, de uma posição no mundo espiritual que nós como cristãos precisamos ter. Nós não podemos ficar calados só ouvindo as potocas que o diabo sopra na nossa cabeça. Nós precisamos nos posicionar e fechar a boca desses leões como verdadeiros guerreiros, como verdadeiros homens de fé, mulheres de fé, conquistadores. O texto diz: conquistaram reinos, praticaram a justiça, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo. Gente, escaparam o fio da espada. Mas em todas essas coisas, eles tiveram a sua fraqueza transformada em força. Sabe, aquelas coisas na sua vida que você pensa que são fraquezas, aquelas áreas da sua vida que você olha para você e você diz assim: meu Deus, quem sou eu? Tantas pessoas para o Senhor usar, tantas vozes aí para o Senhor usar, tantas pessoas disponíveis, por que eu? Olha como eu sou fraco, olha como eu sou limitado, olha como eu sou pequeno, olha como eu não tenho recursos. Mas a Bíblia diz que para aqueles que se posicionam em fé, é um posicionamento diferente. Esses têm a sua fraqueza transformada em força.
Por isso que a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não é sobre as nossas limitações, não é sobre as nossas fraquezas. É sobre a força do Senhor que nos capacita para vencer todas as batalhas, para conquistar reinos, para praticar a justiça, para calar a boca de leões. E diz o texto que eles se tornaram poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos. Eu gosto que esse texto fala numa linguagem um tanto quanto militar. Porque para você ser um guerreiro, primeiro existe algo chamado seleção. Quando você quer entrar no exército, a primeira coisa que acontece, você passa por uma seletiva. Não é todo mundo que entra. Todo mundo tem que se alistar, né? Vai lá, todo mundo pode. A porta está aberta para todo mundo fazer sua inscrição. Mas não é todo mundo que entra, tem uma seleção. Quem que passa na seletiva? Aqueles que passam também pelo primeiro estágio do preparo. Porque antes de você se alistar, você precisa se preparar, porque vai ter a prova prática. E aí depois que você passa nessa prova, vem aí verdadeiramente, você acha assim, passei, agora eu já tô no exército, né? Já entrei. Não, agora é que começa o seu preparo. Tem um tempo bastante grande até de treinamento militar. Você vai entender como funciona, você vai entender as patentes, você vai entender posicionamentos, você vai entender sobrevivência, você vai preparar sua resistência, você vai ser trabalhado em tantas áreas, não só físicas como mentais, para suportar uma realidade que talvez você possa enfrentar, que é uma de uma guerra. Então, quando a Bíblia fala aqui que eles se tornaram poderosos na batalha, eu consigo enxergar etapas. Eu consigo enxergar as etapas do treinamento, a etapa da seleção, a etapa do posicionamento, né, da decisão. Tudo começa com uma decisão, eu vou me alistar. E aí eu consigo também fazer uma relação com a nossa vida espiritual, porque a nossa caminhada com Deus é exatamente assim. Primeiro eu digo, Senhor, eu quero, eu me alisto, eu me entrego, eu me rendo, faz em mim a tua vontade, me usa para o teu propósito. Deus diz, ok, agora vem a seletiva. Porque muita gente ora, mas pouca gente verdadeiramente põe em prática a sua oração. Muita gente se entrega, mas poucos são aqueles que verdadeiramente vivem uma vida de entrega. É muito fácil fazer uma oração lá no culto na frente de todo mundo. Viver uma vida de entrega diária é que é o desafio. Passou na seletiva, aí vem o treinamento. Começam-se a forçar os nossos músculos espirituais. Nós começamos a descobrir, é igual quando a gente começa para academia, né? A gente começa a descobrir músculo que a gente nem sabia que tinha. Diz, meu Deus, tá doendo aqui. Eu tinha músculo aqui, eu não sabia. Eu sinto isso toda vez que eu vou para academia, a minha personal muda o treino. E nós começamos a ser trabalhados em áreas da nossa vida que a gente não imaginava que precisava ser trabalhado, que precisava ser moldado, que precisava ser construído. Por quê? Porque diante de nós existe uma batalha e o Senhor está nos preparando. Mas quando chega a hora de lutar, o que o Senhor espera de nós? O Senhor espera que pela fé nós possamos entrar nessa batalha e nos tornar poderosos ali. Não é sobre a nossa força, não é sobre o nosso treinamento, não é sobre a nossa dedicação e nem muito menos sobre a nossa decisão apenas. É sobre a obra que o Senhor faz em nós. Ele nos capacita na batalha. E o texto diz que esses homens que viveram pela fé, eles se tornaram poderosos na batalha. Eles puseram em fuga exércitos. E eu estava lendo esse texto e eu me lembrando, não sei você, mas faz muito tempo que eu não vejo um momento assim, sabe, do corpo de Cristo verdadeiramente numa batalha espiritual. Numa oração de guerra, arrancando os inimigos, destronando os poderes das trevas, expulsando o opressor, repreendendo as vozes dos leões que rugem para nos confundir, anulando as armadilhas de Satanás, limpando o terreno, botando exércitos para fugir, mesmo os exércitos dos demônios, do inimigo, para fugir do território. A gente está uma igreja muito passiva, vocês não acham? Eu sinto que a gente está uma igreja muito
Ai, Senhor, lembra-te de mim. Senhor, olha pra mim. Muito, sabe, melancólica, muito, uma igreja muito, sei lá, não sei nem explicar, mas vocês estão me entendendo, eu acho, né? Nós estamos muito melosos, nós queremos muito ser acariciados. Mas, gente, quando eu olho pra esses homens aqui, não era um homenzinho que tava recebendo carinho de Deus, não. Eles estavam recebendo cuidado de Deus porque eles estavam recebendo força na hora que eles não tinham mais. Eles sim estavam sendo cuidados por Deus porque eles estavam se tornando poderosos em batalhas que talvez eles olhassem e dissessem: é impossível a gente vencer. Mas na força do Senhor eles estavam sendo renovados. Mas eles tiveram que lutar. Eles tiveram que arregaçar as mangas, sabe? E pôr a mão na massa e vencer. Botar exército para correr, você tem que correr juntos, você tem que empurrar eles para lá. Então, era muito desafiador essa vida da fé, e eu acho que é por isso que muitas vezes as pessoas desistem. Porque quando começam a vir os desafios, são também as oportunidades que nós temos de ter o Senhor trabalhando através de nós. É a oportunidade que nós temos de ser parceiros de Deus, de entender que, Senhor, não, eu não tenho forças, mas a tua força vai em mim. Não sou eu que vou fazer, é o Senhor que vai fazer através de mim. Desculpa eu estar emocionada, mas o que realmente mexeu muito comigo ler esses versículos. Essas pessoas, esses homens, o texto diz que eles foram submetidos a torturas, espancados até a morte e ainda assim se recusaram a ser resgatados. Porque a mensagem que eles carregavam era inegociável. A mensagem que eles traziam não podia ser trocada ou negociada ou confundida. Eles velaram pela palavra de tal forma que a vida deles se tornou irrelevante. Diz aqui que eles enfrentaram zombarias, açoites, foram acorrentados, aprisionados, perseguidos, apedrejados, cerrados ao meio, mortos à espada, andaram errantes. Eram pessoas, meu Deus, foram maltratados, viveram em cavernas, em montanhas, em desertos. Nós não temos hoje a estrutura para viver o que essas pessoas viveram. Por isso a Bíblia diz que o mundo não era digno deles. Mas olha o que diz o versículo depois. Todos eles tiveram o mérito reconhecido por causa da fé. Tudo que eles viveram foi por causa da fé. E aí eu te pergunto, você tem fé em Deus o suficiente para que a sua vida não tenha mais valor? Você realmente tem fé em Deus? Que às vezes quando as coisas nos faltam, ou quando as coisas não saem da maneira como a gente queria, ou quando a gente pede tanto algo para Deus e Deus não nos dá como nós pedimos, ou exatamente o que pedimos, ou Deus demora para nos dar, a gente começa a questionar, a gente começa a duvidar, a gente pensa em desistir. Esses homens e essas mulheres, eles se recusaram a ser resgatados. Eles preferiram enfrentar todas essas coisas. Eles foram verdadeiros mártires. Mas a vida deles não foi em vão, porque o texto diz que Deus planejou algo melhor. Deus planejou algo melhor que nos envolveria, a mim e a você, de forma que apenas conosco eles alcançariam o objetivo. Tudo que essas pessoas viveram foi para que a palavra se cumprisse em mim e em você. Foi para que o propósito de Deus se cumprisse em nós. Você consegue entender isso? É tão precioso, é tão profundo. Muitas pessoas perderam a sua vida e eles foram reconhecidos por causa da fé que eles tiveram, porque eles viram uma geração que ainda não tinha chegado, que ainda não tinha nem nascido. Deus pensou em nos envolver nessa história. Nada do que esses homens e essas mulheres viveram foi em vão, porque hoje nós podemos ser incluídos nessa lista. A lista de Hebreus 11, ela não acabou. O Senhor colocou o meu nome e o seu aqui. Tudo que essas pessoas viveram, todas as
insanidades que esses homens enfrentaram por causa da fé, para manter a mensagem do Evangelho viva, foi para que eu e você alcançássemos o objetivo. Jesus pensou em nós, Deus nos incluiu. E o que nós estamos fazendo? Será que nós estamos fazendo valer a dor que esses homens viveram? Ou nós estamos desprezando isso com a vida que nós vivemos? Nós vivemos hoje realidades muito semelhantes a que esses homens viveram. Hoje, nos nossos dias, a igreja está sendo perseguida. Hoje, nos nossos dias, o antissemitismo está gritando nas 4 esquinas do mundo, na nossa cara. Hoje, nós estamos vivendo muitas coisas que esses homens também viveram. Não pense que está longe de nós. Perseguição, prisões, maus tratos. Nós estamos vendo isso no nosso país, gente. Essas loucuras estão acontecendo hoje. E o que nós estamos fazendo? O texto continua no capítulo 12. Pelo fato de estarmos cercados por uma nuvem tão grande de testemunhas. Que nuvem de testemunhas é essa? Todos esses que morreram. Todos esses mártires que não receberam o que lhes fora prometido. Porque Deus planejou nos envolver para que apenas conosco eles alcançassem o objetivo da batalha que eles começaram. Todos eles estão olhando para nós como testemunhas, para ver o que nós vamos fazer. E o texto nos diz o que nós temos que fazer. Ponhamos de lado qualquer impedimento. E eu te pergunto, o que hoje é um impedimento na sua vida para você viver o chamado de Deus? O que hoje é um impedimento na sua vida para você cumprir o propósito de Deus? Ponhamos de lado qualquer impedimento. Isso é o pecado que facilmente impede o nosso avanço. Olha, gente, mais claro do que isso não tem como, só se eu desenhar. O que impede o avanço do reino de Deus? O que nos impede de praticar a justiça? O que nos impede de calar a boca de leões? O que nos impede de viver uma vida que se recusa a abrir mão das suas convicções, da verdade do evangelho, da mensagem que nós levamos? O que nos impede de continuar a obra que esses homens e essas mulheres começaram? O pecado. A Bíblia diz que o mundo está cheio de malignidade, jaz do maligno. O pecado nos rodeia, o pecado nos cerca, a concupiscência da carne, dos olhos, os anseios, o orgulho, as coisas desse mundo que nos afastam e nos impedem o avanço do reino de Deus em nós e através de nós. Ponhamos de lado. Talvez sejam coisas que você nem considera pecado, mas está impedindo você de avançar. Ponha de lado. É um impedimento na sua vida? Ponha de lado. Está impedindo que a sua fé cresça? Ponha de lado. Não adianta você pedir para Deus te dar força na sua fraqueza se você não quer viver a realidade da fé. Porque Deus fortalece o fraco e Deus, como diz aqui o texto, torna ele poderoso na batalha porque ele está lá na batalha. Ele está lá tentando botar o exército inimigo para correr. Ele está lá com a mão na massa. Ele está praticando a justiça. Ele está vivendo essa verdade. Ponha de lado qualquer impedimento e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, contemplando o autor e o consumador da nossa fé, Yeshua, que em troca de obter alegria, suportou a execução em uma cruz como um criminoso, desprezando a vergonha, e se assentou à direita no trono de Deus. Sim, pensem naquele que suportou tamanha hostilidade dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem fiquem desanimados. Vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o sangue na luta contra o pecado. Isso aqui foi o que esses homens viveram. Quer ser um herói na fé? Resista a ponto de derramar o seu sangue. Resista com toda a sua vida. Resista com todas as suas forças. Ponha de lado qualquer impedimento e corra. Corra. Corra com perseverança a corrida que te é proposta. Que corrida é essa? A mesma que esses homens correram. O plano de Deus. O objetivo do Senhor. Que todos conheçam o autor e o consumador da nossa fé. Que todo joelho se dobre e toda língua confesse o nome soberano de Jesus.
o nome que está acima de todo nome. Como que eu vou fazer isso? Como correr com perseverança quando facilmente eu sou impedida de avançar pelas coisas desse mundo? Como correr com perseverança essa corrida quando facilmente eu sou impedida de avançar por causa do pecado, das lutas, das batalhas, das aflições, das limitações? Aqui tem a resposta: contemplando o autor e o consumador da sua fé. Pensem nele, que suportou todas as coisas, para que vocês não se cansem e não fiquem desanimados. Tá cansado, amado? Pense em Jesus. Tá desanimado? Olhe para Jesus. Tá difícil? Olhe para Jesus. Contemple Jesus. Quando fala em contemplar, não é só aquela olhadinha rápida do culto de domingo que você vai, canta umas musiquinhas, escuta uma palavra e segue a vida. Contemplar requer que você pare e observe. Não dá para contemplar correndo, não dá para contemplar na pressa. Quantas vezes a gente pega a palavra para ler e lê apressadamente, meu Deus, a hora. Vou ler só esse capítulo aqui. Não dá para contemplar correndo. Tá cansado? Tá desanimado? Quem sabe você tá correndo. E não é correndo a corrida que te foi proposta. É correndo com os impedimentos. Correndo para aquilo que tá impedindo você de avançar e viver o que Deus tem para sua vida. Você tá correndo e não consegue contemplar a sua fonte de fé. O texto diz que ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é a fonte da nossa fé. Vem dele, mas é por meio dele também que nós vamos conseguir correr para alcançar o objetivo que ele tem, que ele propôs, que ele planejou para nós. Deus planejou algo melhor. Então não pense que a sua vida não tem sentido, é em vão, essa corrida é sem fim, que você está perdendo o seu tempo ou que nada do que você faz é visto, notado, sem valor, porque o plano de Deus é melhor. Está escrito aqui, Deus planejou algo melhor. E no plano de Deus, no plano melhor de Deus, ele incluiu você. Então hoje eu queria te inspirar com essa palavra, te incentivar com essa palavra a parar de ficar se lamentando, parar de ficar chorando igual criança e crescer espiritualmente, se tornar verdadeiramente um homem, uma mulher de fé. Porque não é criança que vai para a guerra, não é criança que conquista reinos, não é criança que tem a capacidade de fechar a boca de leões. Criança na fé não consegue praticar a justiça, porque criança não tem noção das coisas. Mas homens e mulheres maduros, homens e mulheres de fé, conseguem viver isso aqui. A Bíblia diz aqui, o texto que a gente leu: vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o sangue na luta contra o pecado. Ah, porque Deus só faz na vida do fulano. Você não resistiu, você não viveu ainda uma fé para viver as coisas que você está pedindo de Deus. A sua fé ainda é muito pequena. Desculpa te falar isso, mas essa mensagem para mim também, Deus está me confrontando. É por isso que eu não aguento parar de chorar aqui. Tô toda borrada, mas Deus está me confrontando também. Nós não resistimos ainda nas batalhas o suficiente, porque a gente ainda tem a nossa vida como muito preciosa. Paulo disse: eu já não vivo mais eu. Não é a minha vida mais, é Cristo que vive em mim. Então a vida que eu vivo agora, eu não vivo para mim. Mas a gente vive muito para nós mesmos. A gente ainda vive muito para nós. A nossa vida ainda é muito preciosa. A gente ainda pensa muito na gente, nas nossas vontades, nos nossos desejos, nos nossos interesses, naquilo que a gente quer alcançar. Vocês ainda não resistiram a ponto de derramar o sangue na luta contra o pecado. E também se esqueceram do conselho que lhes foi dado como filhos. Deus não te vê como um estranho, não. Deus te vê como filho. E ele olha para você e diz: meu filho, não despreze a disciplina de Adonai, nem desanime quando ele o corrigir, porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que o aceita como filho. Deus está te tratando como filho, Ele está corrigindo você para que você possa verdadeiramente se tornar um herói na fé. Mas nós não queremos ser heróis. A gente fala que é lindo, né? Ler a história desses homens, dessas mulheres. É lindo ouvir essas coisas.
Mas viver isso é tão difícil, é tão desafiador. E a gente acaba esquecendo do conselho que a palavra nos dá. Não despreze a disciplina, não desanime quando o Senhor te corrigir. Não desanime quando o Senhor tratar o seu coração, não desanime quando o Senhor tratar o seu caráter. Não desanime quando as lutas vierem. Não desanime quando as situações fugirem do seu controle, quando as coisas parecerem não ter solução, não estar do jeito que você queria. Não despreze a disciplina, porque o Senhor só corrige quem Ele ama. Se você está sendo corrigido, significa que você está sendo amado. Se você está sendo tratado, significa que você está sendo cuidado pelo Senhor. Ele não quer que você continue do mesmo jeito. Ele não quer que você viva uma vida medíocre. Ele não quer que você viva uma vida longe dos planos. Os planos de Deus envolvem você. Tudo isso que a gente estudou todas essas semanas, esses heróis da fé, esses homens, essas mulheres de fé, foi o início. Deus queria completar em nós. Deus queria completar em mim e em você. Mas onde nós estamos e o que estamos fazendo? Não estamos olhando para Jesus. Eu vou encerrar, porque eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. E a Bíblia por si só, ela já fala também. Não precisa nem explicar, o texto é quase desenhado. Mas eu quero orar com você, para que o Senhor nos ajude, o Senhor tenha misericórdia de nós, o Senhor nos levante como verdadeiros homens e mulheres de fé. Verdadeiros guerreiros, verdadeiros homens de atitude que praticam a justiça, que lutam pela verdade, que não abrem mão dos seus princípios, que não abrem mão dos valores, que verdadeiramente calam a boca de leões, expulsam exércitos, põem exércitos inimigos para fugir, tomam posse do território, conquistam reinos. Até quando nós vamos ficar vendo o inimigo ficar rindo na nossa cara, tomando o nosso território diante de nós e a gente sem fazer nada, com medo do opressor? Não, queridos, nós não fomos chamados para isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor nos vê como filhos. E se o Senhor traz correção para nós, é porque o Senhor nos ama. O Senhor não nos trata como estranhos, o Senhor nos trata como filhos. Eu te agradeço porque o Senhor nos incluiu nos teus planos. Eu te agradeço porque quando o Senhor não permitiu que esses homens recebessem o que lhes tinha sido prometido até, foi porque o Senhor pensou em nós. O Senhor pensou em mim, o Senhor pensou nos meus irmãos, o Senhor quis nos incluir nessa lista, o Senhor quis nos incluir nos teus planos. Meu Deus, quem sou eu para ser incluída nos teus planos? Muito obrigada, Senhor. Eu oro, Jesus, para que o Senhor nos leve a um nível de maturidade na nossa fé, para a gente parar de ficar se lamentando e chorando e pedindo como crianças mimadas, querendo que o Pai faça o nosso desejo e o Senhor nos torne homens e mulheres maduros, homens e mulheres de fé, que verdadeiramente vivem a vida do Senhor e não a nossa. Que não tem mais essa vida por preciosa, porque estão olhando a recompensa gloriosa que tu tens. Como o texto diz, eles não queriam ser resgatados porque eles pensaram que havia uma ressurreição ainda melhor lhes esperando. Ah, Senhor, eu oro hoje para que o Senhor nos desperte, que o Senhor ative em nós a nossa fé, para sermos verdadeiramente homens e mulheres que conquistam o reino. Que a gente pare de ficar assistindo o inimigo nos afrontar, calados. Para que a gente pare de ficar sentado assistindo o inimigo tomar o nosso território, tomar os nossos filhos, tomar os nossos discípulos, tomar, meu Deus, o rebanho do Senhor. Calados, olhando, sem fazer nada, indiferentes, porque estamos pensando tanto em nós. Deus nos ajuda a sair do discurso e entrar na prática, a sair dessa vida de discurso de justiça e ter uma prática de justiça, Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, a ser pessoas que calam a boca dos leões, como Daniel, que entrou naquela cova. Era um lugar para ele ser completamente consumido e ali a presença do Senhor consumiu os leões. Ninguém podia abrir a boca diante da presença. Pai, que nós sejamos homens e mulheres tão cheios da Tua presença, que nem mesmo os leões tenham a capacidade de rugir perto de nós, de abrir a boca perto de nós. Meu Deus, nós não podemos viver uma vida desapercebidos. Não por causa do nosso nome, porque todos esses nem tiveram os nomes escritos aqui, mas a vida deles
mostrou quem tu eras. Meu Deus, nos ajude a viver uma vida que mostra quem tu és. Porque é a tua presença que vai mudar esse mundo. Por isso eu oro para que se cumpra a tua palavra na nossa vida, que o Senhor aperfeiçoe a tua força na nossa fraqueza, que o Senhor verdadeiramente nos dê ousadia, coragem para enfrentar o inimigo e destruí-lo. E Senhor, que os nossos olhos estejam sempre em Ti, no autor e no consumador da nossa fé. É tão difícil, Senhor, olhar para as coisas desse mundo e não ser afastados do propósito. É tão difícil, Senhor, caminharmos nesse mundo tão cheio de pecado, tão cheio de malignidade e não sermos impedidos de avançar. Por isso eu te peço, ajuda-nos a colocar os nossos olhos no Senhor, a olhar para Ti, a pensar em Ti. Muda os nossos pensamentos, limpa a nossa mente, Senhor, para pensar nas coisas que vêm do alto. Eu oro, meu Deus, em nome de Jesus. E eu peço que essa palavra que alcançou tanto o meu coração, alcance também as pessoas que estão assistindo aqui. Que o Senhor nos levante como uma igreja viva para vencer essa batalha da fé. E que o Senhor cumpra em nós o Teu plano que é melhor. Eu oro em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que você seja fortalecido na sua fé, que você seja levantado como um herói da fé nos nossos dias. Se essa palavra te alcançou, compartilha com alguém também. Nós precisamos levantar um exército de verdadeiros homens e mulheres de fé, que não tem a sua vida por preciosa, mas tem a vida de Deus como a coisa mais importante. Um povo que não se desvia, não desvia os seus olhos do Senhor e que põe de lado todo e qualquer impedimento para viver o plano e o propósito de Deus. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vídeo.